No final do ano passado, eu fui a uma reunião na escola da Alice, que é minha filha, de 3 anos. E essa reunião em particular me interessou bastante porque ela foi marcada para explicar aos pais de todas as turmas do berçário, pré-escola, etc., qual que é a proposta da escola para o ensino fundamental. Ainda falta um bom tempo, né, para Alice chegar ao que hoje é chamado de ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano. Eu aprendi isso na reunião, inclusive. Ou seja, crianças de 6 a 10 anos. Mas eu tinha todo o interesse nessa reunião, porque desde que eu virei pai, eu vivo uma verdadeira agonia nesse sentido, quando eu penso na educação da Alice. Eu não sei mais o que faz sentido ela estudar. Eu não sei se vale a pena eu preparar. Eu não sei se vale a pena eu prepará-la para uma faculdade. Eu não sei se as profissões que existem hoje ainda vão existir quando ela for adulta. E o pior, eu não sei nem onde, nem como conversar com ela sobre o que está vindo por aí. E aí tem uma grande diferença da sua geração para a minha e da minha para dela. Essa diferença chama tecnologia, inteligência artificial, crescimento exponencial das tecnologias que existem por aí, da computação. E eu acho que quando eu tinha 3 anos, não teve uma reunião na escola para explicar para os pais o que seria a proposta do ensino fundamental? Não precisava. Naquele momento, não que a escola não fosse adequada, mas não havia necessidade. Afinal de contas, a gente tinha uma certa noção do que é que significava e, por um outro lado, as mudanças não eram tão velozes. Isso significa, sendo você, por exemplo, o filho mais novo, né, que as experiências dos anteriores já tinham servido para que a gente tivesse uma certa noção das coisas. Mas a gente não pode esquecer, quando você coloca a tua agonia ou a tua angústia, como é que eu vou conversar com a filha, sobre o que eu vou falar, onde ela vai. A gente tem que fazer uma separação, você já me viu falar sobre isso, entre educação e escolarização. Se eu imaginar a educação como sendo a formação de um ser humano, dado que nós não nascemos prontos, nem prontas, portanto, nós temos de ser formados. Não existe nenhum ser humano que nasça já pronto. E se eu tenho de ser formado, eu tenho de ser formado numa sociedade. Essa sociedade, ela me faz, ela me organiza, ela me estrutura e eu reajo ao meu modo, à medida que vou crescendo dentro dos modos de vida. No entanto, há muitos lugares onde eu sou formado, na família, na igreja, no grupo de amigos, na mídia, no mundo digital, estrito senso, na escola. Portanto, a escola é um dos pedaços da educação. Aliás, nem é aquele em que as crianças ficam mais tempo expostas. Mesmo crianças que fiquem, digamos, um tempo integral, que fiquem 6 horas diariamente na escola, elas ficam 18 fora dela. O que significa que o impacto da escola é forte, mas ele não é exclusivo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu não precisava sentar para dizer assim, vamos à escola, que eles vão dizer para nós como será. Desde agora, antes da entrada na educação infantil, naquilo que você chamou de pré-escola, que se vá depois ter um determinado tipo de roteiro no ensino fundamental. Era, digamos, uma sequência lógica, quase automatizada, ou para concluir, não tinha surpresas tão grandes. Não tinha sobressaltos. Não tinha porque eu ia fazer uma escola parecida com a que você fez, né? E lá nessa reunião, outros pais também estavam com cara de preocupado, mas com questionamentos diferentes. A diretora, ela estava explicando como serão as dinâmicas, que não vai ter mais boletim, que os alunos não vão mais ser avaliados por bimestre ou trimestre, que agora o foco são projetos, solução de problemas. Ela explicou pra gente que nós pais, eu e você também, estudamos na escola 2.0. No caso, eu da 2.0, você na 1.0. Mas que tinha aquelas aulas de computação. Eu lembro que você até falava, quando você foi secretário, que a escola te levava, o diretor da escola te levava para ver a sala de computação, com muito orgulho. Sala de informática. Sala de informática, exatamente. E só para dar uma entrada ao mundo digital. E que os nossos filhos
Eles não vão estudar na 3.0 ou na 4.0, já vai ser na 5.0, que é um conceito que agrega os pilares de aprendizado colaborativo, protagonismo do aluno e uso da tecnologia e foco nos conhecimentos digitais, matemáticos e lógicos, além de ter um foco muito específico em aquilo que é chamado de soft skills em português. Pois é, aquelas habilidades que são assim um pouco mais refinadas, né? Aquelas que permitem que a pessoa ela não seja somente alguém que reproduz o que já está pronto, mas seja capaz também, né, de criar aquilo que ainda não está, né, à frente. No entanto, Pedro, tem uma coisa. A educação escolar que eu tive, ela foi muito menos assemelhada à que você teve e mais assemelhada à que os meus pais tiveram. Isso. E vou te dar um exemplo concreto. Meus pais tiveram uma escolarização, né, que era um ensino fundamental, como hoje nós chamamos, e que na época deles era dividido em duas partes, primário e ginásio, 4 anos de primário, 4 anos de ginásio. A educação infantil, a antiga pré-escola, ou como já foi chamada, né, parque infantil, jardim da infância, fosse lá o nome, ou prezinho, o nome que se tivesse, ela era muito restrita a um número muito reduzido de pessoas. Ela era quase uma sofisticação, diferentemente de creche, cuja ideia de creche quase sempre destinada às camadas populares que tinham que ter um lugar para deixar as crianças. Aliás, não por acaso, em alguns países da América Latina é chamado de guarderia, né, o que nós chamamos de creche, para deixar ali as crianças. Meus pais passaram, e eu também, e essa é uma diferença. Quando você pensa no ensino fundamental de 9 anos, quando eu era menino, o ensino obrigatório era de 4 anos. E, atenção, entre o 4º ano e o 5º, não era quinto, era ginásio, tinha um exame. Exame esse de admissão que tinha que ser feito como um pré-vestibular. O que derrubava dezenas e dezenas de pessoas, porque só conseguia transitar do 4º ano do primário para o 1º ano do ginásio quem tinha uma estrutura que a família ajudava ou que pudesse fazer, como eu fiz, cursinho de admissão. Com 10, 12 anos? Não, eu entrei no ensino hoje fundamental no antigo primário com 6 para 7 anos de idade. E essa prova já era já da era quarta com série. 12 anos de idade. Caramba. E aí você, por isso, aquilo que é a seletividade, a exclusão, a discrição, no sentido de descartar, ela já acontecia em larga escala ali. Por exemplo, eu, filho de professora com bancário, eu fiz curso de admissão, isto é, um cursinho, para eu poder fazer o exame e entrar no ginásio. 80% da turma que estava comigo, que não tinha recurso financeiro, não entrou no ginásio, ela ia ficando para trás. Caramba. E ela largava a escola. Quando se fez a proposta, em 1996, né, você já era uma pessoa bem crescida, já tinha seus 13 anos de idade. Né? Quando se fez ali a proposta do ensino fundamental de 9 anos, e obrigatório, isso aumentou muito a democratização da escolarização. Porque quando o obrigatório eram só 4 anos e depois só 8, o fato de não ser obrigatório tem um reflexo que muita gente não pensa. Quando é obrigatório, o poder público tem de garantir que ele seja feito. Sendo obrigatório, a governante não pode eximir-se dessa tarefa. Há uma outra diferença. Quando eu estava fazendo o ginásio, o idioma que se aprendia na escola era o francês. Você já entrou numa lógica em que a escolaridade deveria ser em inglês. E hoje a conversa será em mandarim ou não. Né? Pode haver uma alteração disso, né, nos próximos anos, ou a gente tem uma mudança no mundo. Era meio óbvio quando eu estava no ginásio que se estudasse francês. O inglês não era um idioma, né, que entrava no nosso circuito. Eu só vinha estudar inglês e não francês na escola, né, na escola pública, na cidade de São Paulo, em 1968, em que não havia mais o francês e o idioma era o inglês. Por último, dentro disso, eram 6 dias de aula. As aulas eram de segunda a sábado. Quando eu cheguei em São Paulo, em que as aulas eram de segunda a sexta, não por conta do estado, que eu mudei do Paraná para o estado de São Paulo, mas porque houve uma alteração na legislação, parecia ser assim uma libertação, né, para nós, à medida em que era um dia a menos, né, de atividade. No entanto, isso trouxe uma questão para quem é da área de educação escolar, que era como organizar o conteúdo
em 5 dias, quando antes ele era colocado em 6. Então, quando você diz assim, é mais próximo, eu e você, não, nossas escolarizações foram bastante diferentes. A minha foi mais perto da dos meus pais. Mas tem uma evolução que é bem clara, né? Que na educação 1.0, o professor é considerado o detentor do saber e passa uma carga de conhecimento aos alunos. Na educação 2.0, tem a chegada dos computadores, da internet nas escolas, e os laboratórios de informática, como você falou, são criados ali para estimular esse contato, para dar um primeiro olhar aquilo que vai se tornar um papel central no mercado de trabalho e na vida das pessoas. Na 3.0, essa é uma escola que eu peguei acho que só o finalzinho, no final dos anos 90, é o conceito do Big Data, que as pesquisas são vistas como uma forma de aprimorar a qualidade de ensino e do aprendizado. Ou seja, ensinar os alunos a usarem o Google, né? Na 4.0, aí que tem uma mudança muito importante, que na nossa família a gente não tem um contato tão grande, não teve ninguém nesse ponto, dessa geração, que talvez são as pessoas que são os millennials hoje, pessoas com 20, né? Com 18 anos, mais ou menos agora, em 2023, que é o aluno se torna protagonista. Né? Com a ajuda da tecnologia, ele pode criar, experimentar, e assim ele toma decisões quanto ao próprio estudo. E agora a 5.0, que é essa que a Alice vai estudar em alguns anos. E aí, voltando àquela reunião lá, tudo muito bom, tudo muito bem. Conforme a diretora foi explicando essa história do 1.0, 2.0, até chegar no 5.0, tava lá eu com os pais e os pais com a cara de dúvida também, né? Alguns médicos, engenheiros, né? Uma escola particular. E aí veio a primeira pergunta de uma mãe assim mais cartesiana. Tá, mas a minha filha não vai saber fazer uma prova? Ué, mas e o vestibular? Tá, mas como que eu vou saber se ela tá aprendendo ou não? Então meu filho só vai aprender o que ele gosta, e física, e química, matemática, como que vai ser assim? Daí veio aquelas dúvidas, começou aquele barulho, e a diretora, eu percebi que ela era esperta, né? Ela já veio preparada para esse papo, e para defender esse modelo de ensino, ela veio cheia das referências. Ela falou de Harvard, Singularity, da Islândia, do que eles estão fazendo no Japão, mas teve uma fala dela que deixou os pais calados, assim, nessa hora. Ela falou assim... gente, nós temos que fazer alguma coisa diferente do que foi, porque nós estamos perdendo as nossas crianças. Nós estamos perdendo nossos jovens. E ela começou a falar das taxas de suicídio, como que isso tem aumentado, na depressão. E aí realmente todo mundo ficou bastante perturbado e entendeu que a gente tem que fazer algo diferente. Nesse sentido... Quando você diz que está se falando sobre aprender mandarim nas escolas, quando eu vejo tecnologias de inteligência artificial como ChatGPT, como Midjourney, OpenAI, lá, todas essas coisas que são derivadas da inteligência artificial, do machine learning, eu já fico pensando que talvez nem aprender língua seja eficiente mais, porque as traduções já vão vir num fone de ouvido. Como já vem, já vem. Eu nunca imaginei, né, que de 5 anos para cá, em alguma viagem minha, para algum lugar onde eu não tivesse facilidade com o idioma, que eu pudesse utilizar dentro do meu mobile, né, um aplicativo que fizesse a pergunta por mim. Isso. Eu falando em português... E ele fazia a versão no idioma local, perguntando quais eram os pratos, onde ficava tal lugar. Né? E, portanto, aquilo que eu tinha certeza, e aí eu sou da área de educação escolar, né, na origem, aquilo que eu tinha certeza há 10 anos, eu, de maneira alguma, elas se sustentam do mesmo modo. Uma coisa que eu aprendi com um educador norte-americano, que eu não conheci, né, mas gostaria de ter conhecido, que foi John Dewey, né, é a noção central que ele trabalhava muito forte, que o grande segredo é aprender a aprender. Isso. O aprender a aprender. Quando a diretora fala, né, da necessidade de se trazer aquilo que é o mundo das crianças no dia a dia, para que elas não sejam deixadas de lado, que elas não fiquem mais do que isoladas, não fiquem perdidas. A noção de uma vida comunitária em vários lugares ela foi desintegrada. Né? Nós estamos vivendo em multidões, mas não necessariamente em comunidades.
Você teve experiência de, depois de um tempo de vida, viver, por exemplo, num local na cidade de São Paulo com aglomeração de prédios, onde se pode ter uma pequena cidade, uma polis, né, para usar o termo clássico grego, ou, né, o nome latino cidade, para uma pequena comunidade de vida, onde você encontra vizinhos, onde você tem feira, onde você pode brincar na praça. Um condomínio fechado, um de alto padrão. Assim. Numa cidade grande. Sim. Essa experiência de uma vida comunitária, ela foi se perdendo em larga escala. E ao se perder, ela fez com que uma parcela das crianças e jovens não tivesse tantas conexões afetivas, exceto no território escolar. E esse território escolar, como ele é um território programado, deliberado para uma tarefa específica, que é aprendizado, ele fica muito desagradável. Ele fica muito anacrônico, fora do tempo. Por quê? Quando se tinha todo o mundo para brincar, todo o mundo para brincar, e a escola era o lugar de estudar, e só o intervalo ou o recreio era o momento do brincar, era tranquilo. Mas hoje, em larga escala, para a maior parte das crianças, o local de encontro com outras crianças que ela possa ficar mais próxima é o espaço escolar. E no momento que ela entra, né, para aquilo, ela imediatamente é deslocada para uma sala, onde ela vai ter que ficar quieta, onde ela não deve brincar, onde ela não deve se levantar, onde ela não deve se mexer. Isso colidiu, né, em grande movimento com uma energia que foi levando ao isolamento. E, por outro lado, claro, né, quando a gente vê o quanto que os projetos em relação àquilo que se deve fazer mais adiante, né, dentro da escolarização, eu fico imaginando como alguém da área que nós precisamos cautela para não fazer profecia. Será assim? Vai caminhar nessa direção? Porque as mudanças, elas são muito velozes, e elas o foram. Era mais fácil, né, ser alguém da área de educação escolar há 30 anos ou há 20 anos do que o é, né, neste momento. E especialmente porque hoje, né, em grande medida, nós temos uma alteração de rota, para usar uma linguagem da aviação, em que você tem que alternar para outro lugar de pouso, né, nas coisas com uma rapidez que não se imaginava. Né? Se demorou, não sei quanto, 500 anos para a gente ir da educação 1.0 para 2.0, né, e 20 anos da gente ir da 2.0 para 5.0, que é essa que a gente está explicando, mas o que ficou bem claro para mim na reunião ali é que talvez a nossa cabeça de ter sido escolarizado e criado nesse mundo da educação 2.0, em que a gente só consegue imaginar a escola assim, com um professor passando conteúdo e com prova e com avaliação, a gente não é capaz de entender, de nos colocar no papel da Alice, no papel da criança que vai entrar nessa escola. Então essa é a grande dificuldade, assim, eu acho. Vou contar uma história que eu coloquei até num livro um dia, que foi uma história que eu vi certa feita, uma expressão antiga, certa feita, né? E no Rio Grande do Sul, numa discussão em Porto Alegre de educadoras e educadores, essa história foi contada e eu recontei. A história, obviamente, é simulada, mas ela vale para entender. Um monge no mundo medieval, no século X, ele entrou naquele momento em estado de catalepsia, isto é, de morte aparente e de sono profundo. Como ele estava numa cripta, certo? O corpo dele ficou preservado, o estado dele metabólico também ficou preservado e ele acordou, saiu. Né? Ele, imagine, 10 séculos depois, portanto, século XX, estou falando porque o texto é, né, do século XX, quando eu escrevi, ele saiu daquele estado de morte aparente. E ao acordar, ele estava numa cripta dentro da cidade de São Paulo. Claro que na época não existia a cidade de São Paulo, quando ele entrou, mas o corpo tinha sido trasladado por uma área central próxima ao mosteiro de São Bento. E ele voltando à vida, você imagine alguém que ficou 1000 anos em estado de dormência. Ele saiu de dentro do mosteiro, saiu da cripta, foi para o lado de fora e entrou em desespero por causa do ruído. O ruído à volta, pessoas caminhando, e ele vendo coisas de ferro, cheio de imagens de pessoas nuas, que eram as bancas de jornal, com a exposição, né, das revistas, né, de eróticas, e ele entrou numa escada dentro, de repente passou uma coisa com barulho imenso, que era o metrô, né, em que aquilo parecia que ia ameaçá-lo um dragão feroz, e ele saiu correndo, e ele entrou em pânico, foi para lá e para cá, e aquele ruído de gente querendo ameaçá-lo. Uma hora ele viu uma porta entreaberta, ele entrou, respirou fundo e sentou com alegria. Era uma sala de aula.
Isto é, era absolutamente idêntica àquela que ele tinha no século X. Uma sala, um lugar para escrever à frente, que em alguns lugares chamam de lousa, né, ou de quadro, as carteiras todas colocadas em fileira, um tabladinho às vezes na frente para que o professor ali ficasse. A familiaridade durante 1000 anos não era só de um mobiliário, não era apenas que o design e a arquitetura ele eram idênticos, né? É porque aquilo era algo sem alteração. Esta lógica ela não se alterou tanto. Se você olha a Universidade de Harvard, referência, as salas grandes de aula para seminários, elas se assemelham, e hoje há outras pelo mundo, inclusive no Brasil, que reproduziram isso, que são anfiteatros, em que as pessoas ficam colocadas às suas mesas, lá embaixo, né, o docente ou a docente, e prestando atenção no que ele está falando. A diferença é o equipamento que você tem na mão. A diferença é a conexão que se dá. Mas quando se faz a menção às grandes universidades como Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, né, nós estamos pensando em salas de aula que não são tão diferentes. Isso significa que o que vai alterar é a mentalidade, mas não necessariamente a distribuição espacial. Acho que o monge, se ele entrasse hoje numa sala da Universidade de Harvard, para pegar o top do exemplo, ele não ia achar tão estranho, mas se alguém conectasse, se alguém dissesse a ele que o ensino não era para ser decorado, que ele não teria que participar de discussões que ele tinha que colocar na memória, né, o que eram as coisas, e que ele poderia interagir, que a coisa não era exclusivamente individual, talvez ele assustasse, mas com o mobiliário não. Então, não mais. Eu acho que eu discordo de você desse ponto. Não mais, porque é justamente sobre isso que a gente estava falando da educação 5.0. No ensino superior, em algumas salas, alguns seminários, sim, a Harvard se coloca, Stanford, as universidades ainda tem esse modelo do docente à frente da sala. Mas no ensino fundamental, e principalmente no processo seletivo, hoje essas universidades pedem cada vez menos conteúdo, cada vez menos uma formação conteudista. Uhum. E desde a base agora, o que é estimulado tanto na Islândia, no Japão e nas escolas mais avançadas que estudam mesmo esse modelo 5.0 é de um ensino menos conteudista, mais focado em interação, protagonismo, as chamadas capacidades que ajudam a construir pessoas conscientes, produtivas e capazes de tomar decisões como metodologia em qualquer situação. Não só como metodologia. Se você mas, olhar exemplo, as salas de aula da Islândia, do Japão, elas são iguais às salas de aula onde você passou. Não mais. Olhe. Não mais. O que muda é o contexto, a conexão digital, mas a lógica, por exemplo, de uma sala de aula colocada em círculo, ou sem carteiras, isso. Ou alunos sentando junto, isso eu passei por isso também. Uhum. Portanto, não é uma coisa que seja nova como distribuição. O que eu estou chamando a atenção para isso não é para te contrapor, mas porque a organização do território da sala, proposta, inclusive, de sem parede nenhuma por Darcy Ribeiro. Quando ele propôs a criação dos centros integrados, né, nos anos 1980, eram escolas sem parede entre uma sala e outra para haver essa possibilidade. A noção de Summerhill, né, de você ter uma sociedade sem escolas, proposta também por vários outros, ela já trazia isso nos anos 1940. A tecnologia, o modo de aproximação, essa sim é diferente. Exatamente. E a questão do protagonismo ser focado na forma que o aluno vai aprender, em qual abordagem única ele vai dar para aquele conteúdo que está sendo passado. É isso que a gente, me parece, não consegue entender muito bem da educação 5.0. Como que a minha filha vai aprender só o que ela quer? Como que ela vai se especializar só numa área em que ela vai se desenvolver a partir de habilidades socioemocionais e propositivas? Porque a questão da fala da diretora do nós estamos perdendo nossos jovens, ela é mais grave do que simplesmente perdidos numa falta de propósito ou numa falta de rumo na vida, como diriam os mais velhos. Não, os jovens estão se matando. Estão se matando. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que a taxa de mortalidade por 100 mil pessoas entre 2016 e 2021, o índice de suicídio cresceu 45%, na faixa de 10 a 14 anos e 49,3% na faixa de 15 a 19 anos.
que é realmente preocupante em relação à saúde mental das crianças e jovens. Quando a gente fala desse mundo de rede social, e aí Não tem a ver com escola estritamente isso. Tem a ver sim, porque impacta na forma de aprendizado delas e na forma como elas se relacionam com os amigos. Tem a ver com convívio e relacionamento. E com bullying. Poderia ser no clube, na igreja, no quartel. Se você olhar esses dados, eles se referem sempre a locais onde há a concentração da comunidade de amizade ou de conhecidos. O fato de ser a escola, porque ela é o lugar onde hoje, né, as famílias autorizam que as crianças fiquem juntas por um tempo, né, sem que haja alguém da família perto. Mas eu não estou, obviamente, desprezando essa questão do suicídio, porque ela é muito séria. Claro. Mas ela não é exclusivamente algo que está conectado a projetos pedagógicos. É que a escola não pode esquecer isso. É que a escola pode ter um papel ativo em diminuir isso. Tem de ter. E a escola, sendo o ponto de contato de crianças com outras crianças, é onde acontece o bullying, é onde acontece o isolamento, é onde acontece os problemas sociais principais da vida de uma criança. O bullying, a gente nem precisaria do termo em inglês, porque existe em português o bullying, né? Quando eu era criança se falava, não vai bullying aí, menino. Macaco que bully muito, né? Em alguma coisa, olha a mão na cumbuca. Mas o bullying sempre existiu. O que a gente não tinha era a maximização e a publicização do bullying. Por exemplo, né, eu passei por bullying na escola, como qualquer um de nós passou em grupo de amigos, de primos, de irmãos. O bullying não é uma invenção recente. A invenção recente é a magnificência em que o bullying será colocado e o nível de exposição. A ideia de alguém que podia me chamar se eu usasse óculos, eu nunca usei, mas ser chamado de 4 olhos, ou que usasse aparelho quando não era moda e ter que usá-lo nos dentes, né, isso era considerado, né, um tipo de distúrbio. Alguém que tinha a orelha um pouco maior, ou que tinha o cabelo mais entortado, ou que tinha um peso maior, sempre, né, o bullying ele teve presença. O que não tinha e não produzia nenhum tipo de efeito danoso é que ele ficava circunscrito, né, a um grupo menor. Você viu dezenas de filmes, e eu também, em que a lógica da série... Mas não se imaginava um problema danoso. É que hoje não se imaginava. Hoje se tem... Mas quando se vê os dados, esse adulto que sofre bullying, ele vai ter um desempenho menor no... Claro, não, mas não é a escolarização que lidou com isso. Não. Você viu dezenas de filmes em que os alunos da high school, certo? Estão torturando aqueles que estão ainda aquilo que entre nós é o fundamental. Né? Aquele que mexe no armário, que põe coisas no armário. Isso é dezenas de filmes, lidam com isso. Isso é cultural. Isso. A ideia de você torturar o mais jovem, né? Que é o termo agora. O trote. O trote é uma coisa, para você ter uma ideia, sem dar aqui demonstração de conhecimento, o trote é uma coisa medieval, literalmente. Né, ele aparece, aliás, a palavra trote é do alemão trotten, que significa cavalgar, né, sair correndo meio apressado, né, porque normalmente o calouro, para usar o termo em português lusitano, ele estava sempre acalorado, por isso o calouro andando para lá e para cá, né, porque era o primeiro dia dele de aula. E numa sociedade em que a higiene ela era um pouco mais complexa, quando ele ia fazer parte de um grupo de estudo, ele tinha que tomar um banho de, né, alguns pós que tiravam o piolho e raspava a cabeça dele, né, para ele poder não contaminar ninguém com piolho, né, dentro da nova sala. Né? Por isso, esta ideia do veterano, né, ele pegar o calouro como o seu servo, ela é antiga. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Não é para desprezar o dado, mas para balizá-lo melhor, para a gente não imaginar que isso tem a ver com convicção pedagógica. Tem a ver, isso sim, com o fato de algumas escolas colocarem num plano secundário as dores, né, que a criança, o jovem carregam. E o quanto que a ideia de um bullying, que ao ser tornado público, ele é uma humilhação, né, em larga escala, ele fere a criança sem que ela tenha alternativa de recurso. Aí eu não tenho dúvida. Mas tem uma coisa que eu queria trazer, eu vou puxar um pouco depois. Se dissessem na escola em que a Alice estuda, né, que ela vai estudar só o que ela quer, que esse é o novo 5.0, você acharia bom? E eu vou dizer agora, depois do argumento, que eu tiraria da escola se falasse isso. Tiraria dessa escola. Tá? Mas depois eu digo por quê. Você acharia bom? Não foi isso que ela falou, mas... caminha-se por isso. É mais dela encontrar interesses dentro de áreas que
no primeiro momento, são mais atraentes ao gosto dela, mas dentro dessas áreas, por exemplo, disse que no primeiro ano vai ter um projeto anual que vai ser construir um galinheiro lá. Eles vão fazer um galinheiro no terceiro ano do fundamental. E de janeiro, ou melhor, de fevereiro a novembro, eles vão estar investindo nesse galinheiro, e dentro do galinheiro eles vão estudar matemática, física, química, biologia, ou seja, sempre com um propósito específico bastante prático, bastante real, né? Que aí, numa mandala onde isso vai ser colocado, as habilidades dela, a gente vai ver em que áreas ela mais evoluiu naquele ano, mas é possível acompanhar um aluno, ou seja, não necessariamente todos vão caminhar ao mesmo tempo. Ela não precisa ser boa em matemática se o amiguinho for bom em matemática nesse mesmo ano. Ela pode desenvolver isso mais para frente ou depois. Por isso que um ano a mandala dela vai estar pintada de um jeito diferente e o do amiguinho de um jeito, em áreas diferentes, mas ampliando, o que ela vai ter é a oportunidade de passar por tudo e se desenvolver mais naquilo que é melhor para ela. Você sabe onde a gente entende bem isso? Na educação infantil. Mas é isso. Então, não, mas na educação infantil, não no ensino fundamental. Na educação infantil, com 4, 5 anos de idade, não há retenção. Isto é, não há exame, não há promoção. Né? Nas escolas que trabalham com seriação, no fundamental você vai passar do primeiro ano para o segundo, para o terceiro, e você tem possibilidade de retenção, de reprovação e, portanto, de necessidade, né, de fazer novamente. Uma das coisas que uma professora ou um professor de educação infantil entende melhor do que um de nós em outro nível, é que ele nota que se uma criança que com 4 anos não desenvolveu algumas habilidades tivesse sido retida, seria inútil, porque com 5 ela conseguiu. Isso. Né? Não havendo o mecanismo formal da retenção, existe possibilidade de um acompanhamento mais inteligente. Por isso que algumas sociedades têm escola por ciclos, né? Ou aquilo que se trabalha com a progressão continuada, que não é, de maneira alguma, né, facilitar a aprovação, é dificultar a reprovação inútil. Aí eu volto àquela questão. Se você me diz, olha, na escola, agora a Liz vai aprender só o que ela quer, tira dessa escola. Por quê? Porque educar não é necessariamente você deixar a pessoa exclusivamente no interesse que ela tem. Porque a educação é uma educação para uma sociedade. E nós não podemos lidar com o voluntarismo nesse sentido de atrelar a formação apenas à vontade individual. Como desejos não são direitos, como o fato de alguém querer só ver isso não significa que essa pessoa só tenha de ver isso, é o equivalente a ela dizer para você, na hora do almoço, que ela só quer comer isto. Que ela não tem gosto nenhum por comer uma verdura, um legume, né? Ou que ela só quer batata frita, que ela só quer coisa que tenha carboidrato em alta escala, que ela só quer fritura. Você vai dizer não. Você vai ser formada para um leque maior, para um repertório maior de alimentação. Agora eu vou chegar no ponto que eu queria. Se a escola dissesse, eu sei que a escola não disse que ela iria ter um dia só aprendizado do que queria. Claro, não. Mas se a escola dissesse o que eu vou dizer agora, ora, nós não podemos formar bem crianças e jovens se a gente não partir do interesse que eles têm para chegarmos àquilo que é necessário que eles saibam. E eu preciso ter noção do que uma criança tem de conexão, de emoção, né, aquilo que a afeta, para que eu possa, a partir disso, chegar até o que é importante que ela aprenda. Esse é o foco no aluno. É o foco no aluno. Que não é uma coisa nova, não é 5.0. O foco no aluno é uma coisa que vem do século XX, né, inteiro nessa discussão. O que o 5.0, tal como você chamou, possibilita, é que isso seja feito de um modo em que a autonomia do aluno é muito maior. Porque antes eu precisaria que um professor auxiliasse a minha autonomia de modo lateral, que ele ficasse ao meu lado. Agora não. A disponibilização de plataformas ou de aparatos tecnológicos permite que eu seja muito mais livre para eu poder desenvolver a partir dos meus interesses. Então vou voltar a esse ponto, porque uma escola livre, uma escola que forme cabeças pensantes, não é aquela que atende só os desejos. Tal como uma boa alimentação, porque eu posso querer
muito, mas posso querer comer errado também, Uhum. certo? Ora, você diz, mas o que é comer certo? Bom, nós não somos negacionistas. Claro. A ciência oferece alguns parâmetros nas várias áreas do que é necessário. Então, a escola, ela não pode deixar de ter a referência naquilo que a criança ou o jovem queira, mas não pode atrelar-se a isso. É o ponto de partida, não é o ponto de chegada. O Paulo Freire, nos anos 1960, falou, é preciso fazer a leitura do mundo para chegar à leitura da palavra. Leitura do mundo para a leitura da palavra. Você se lembra da expressão, porque você conheceu o Paulo Freire pessoalmente. Paulo Freire dizia cautela, está lá na Pedagogia do Oprimido, cautela com a educação bancária. O que é a educação bancária? Que é o nome que ele criou. O professor ou a professora passa o mês depositando, que nem num banco. Você deposita na conta e aí tem uma hora que vai sacar. Que é a prova. E a prova. Essa educação bancária supõe que o aluno é um depósito vazio e que a gente vai preenchendo, como se ele não tivesse questões, dúvidas, interesses, sonhos, desejos e nem conhecimentos. Paulo Freire disse, não é assim, é preciso uma educação, e o termo que ele usou é emancipatória, que emancipe, isto é, que faça com que a criança não tenha a dependência exclusiva em relação ao mestre. Que o mestre possa estar ao lado dela e não no lugar dela, nem puxando e nem necessariamente empurrando, mas acompanhando. Essa história que você contou antes, isso eu concordo totalmente. Eu acho que esse é o cerne da educação 5.0. Eu não vou tirar a Alice da escola, não, porque eu acredito que tem pessoas mais preparadas que eu estudando e olhando para isso. Eu também. E olhando para isso especificamente. E esse professor do ensino fundamental, que vai pegar essas crianças, ele tem que ser preparado de novo, do zero, para entender como lidar com esse mundo, né? Como que as crianças vão chegar numa sala de aula com uma inteligência artificial que já é capaz de escrever textos e construir raciocínios por eles, né? Como que a gente vai interagir com isso? Esse professor ele também tem que ter uma formação totalmente diferente. Eu acho que nesse ponto as boas escolas já estão, né, olhando para isso. Eu acho que existe também uma orientação do MEC, do Ministério da Educação, já pautada para esse assunto. Na escola pública e privada. Na escola pública e privada. O que você chamou muito bem de foco, vai fazer o galinheiro. Isso. É uma proposta em educação desde os anos 1930, que no Brasil foi chamada de Escola Nova, que teve uma influência forte da psicologia, com nomes como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, grandes educadores no Brasil, que trouxeram para cá a ideia de educação por projetos. Isso. No meu momento, né, em que eu tive a experiência de estar à frente da Secretaria Municipal de Educação, né, da cidade de São Paulo, havia uma série de escolas, especialmente na zona sul da capital paulista, que é onde há muitos mananciais, que em vez de terem, né, cada disciplina, atenção, cada matéria trabalhando com um conteúdo, a escola escolhia para aquele ano um projeto. Proteção ambiental, ou coleta seletiva, ou destino do lixo. E aí o conjunto de docentes tinha que se envolver no ensino de física, matemática, língua estrangeira moderna, a parte de geografia e história. Cada um ia cercar-se naquele projeto. No entanto, para isso, o poder público, ou no caso o poder privado, ele tem que criar as horas disponíveis e remuneradas para que as pessoas se encontrem. Preparem. Essa formação continuada permite, eu me lembro claramente de várias escolas em que durante o ano o tema era determinado e o projeto era feito. Há várias escolas privadas, inclusive em nível superior, que trabalham todo o curso de direito inteirinho, em todos os 5 anos, né, ou 4 anos, a depender do local, em torno de questões legais, e não do cara sentar e alguém perguntar qual que é o artigo 14 do Código Civil. Isso acabou já. O fato de nós termos hoje, inclusive, tecnologias de referência, de apoio, facilita muito essa questão. Claro que a gente vai ter de balizar, porque a ideia da cola na escola, ela era uma maneira lateralizada e mais possível de você garantir o resultado. Transformar parte dos aparatos tecnológicos numa outra forma de cola é um outro equívoco. Dispensá-los é uma tolice brutal, porque a colaboração ela será imensa. Você sabe que eu tenho quase 50 anos de magistério. No tempo que eu fiquei na universidade, eu nunca
35 anos, né, dando aula, eu nunca dei uma prova sem consulta. Nunca. Eu sou professor de filosofia. Você diz, pode. Todas as minhas provas eram com consulta, com um adendo. Você podia consultar também o teu colega. Porque como era um texto que ia ser produzido, uma reflexão, uma dissertação, consultar outras fontes é o que se faz em ciência. Aí você diz, mas o outro não podia editar para ele, mas o que era teu, como é o meu caso, eu escrevo livro, mas as ideias com as quais eu me referencio, elas vêm de outras pessoas, de outros tempos, de outros lugares. O que era teu, o que era a tua autoria como aluno ou aluna, né? Era você dar o teu modo de distribuição daquela reflexão. Como é que eu conseguiria que alguém colasse ou se arriscasse a colar? Ou, no caso, fosse usar um chat GPT para fazer as coisas. Se eu desse uma pergunta em que ele só tivesse que transferir conhecimento. Objetiva sobre um conteúdo, que é a base se eu da educação conteudista. Se eu perguntar para você, no ano de 2023, qual foi o maior acidente, né, da natureza na região do litoral norte de São Paulo? É provável que esses, né, chats GPT e outros que tem, ele respondesse em 1967 em Caraguatatuba. Porque como ele só vai até 2021, né, ele não seria capaz de pegar algumas coisas que aconteceram depois. Ora, por que eu estou dando esse... né? Hoje, nesse momento, porque ele vai se autocorrigindo, vai se autorreferenciando. É machine learning. Isso, ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo. Ora, por que eu estou dizendo isso? Eu, docente, se eu quero aferir um conhecimento, eu não posso fazer essa pergunta. Porque se eu fizer a pergunta, a resposta poderá ser colada. Se eu fizer uma pergunta que é em relação ao nosso momento, né, daquilo que a gente tem, qual é o acidente mais... Aí você lida com outro modo. Se eu usar só a memória, as máquinas têm as melhores memórias, né, que a gente pode agregar e que nenhum indivíduo tem. O que você chamou de Big Data. Isso. Certo? Como ninguém é Big Data sozinho, a humanidade só sobreviveu porque nós fomos Big Data coletivo. Agora nós temos ferramentas que nos auxiliam melhor a fazer isso. A primeira delas foi a escrita, da escrita para o livro, né, seja em papiro, papel, pergaminho, né, e aí nós fomos juntando os dados. Hoje nós temos outros modos. Se a escola não levar isso em conta, se ela imaginar que conhecer é repetir, ela ficará completamente fora do tempo e, portanto, o monge medieval poderá até se sentir à vontade, mas ele vai perecer logo. Mas pior é que essa história, eu já ouvi ela em conteúdos na internet, usada por pessoas que defendem a não escolarização, né? A tirada dos alunos da escola, ou então a educação em casa, o homeschooling, né? Que já foi pauta, inclusive, de outros governos. Isso está sendo discutido e existe uma corrente bastante forte que defende que você tire os seus filhos dessa escola porque ela é arcaica na visão dessas pessoas. Então, essa história ela pode ser usada por uma defesa de uma educação que seja mais colaborativa, dessa do ensino 5.0, mas ela também é usada num discurso que é anti-escola. Tá. Né? E isso é algo que eu acho bastante preocupante, você não acha? Eu ouvi uma história um dia, já faz 30 anos, de Orlando Vilas Boas, um dos nossos maiores cuidadores das comunidades indígenas do Brasil, dentro daquele momento. E essa história que ele contou, e que eu vou recontar aqui, eu vivenciei depois de um modo indireto numa situação na comunidade Pareci, né, próxima à região, né, do Aguapeí, no Mato Grosso, né, perto de Barra do Bugres, não no Aguapeí. Que ano? Aí isso é 1977. Vixe. Mas a história do Vilas Boas, do Orlando Vilas Boas, é a seguinte. Estava ele numa comunidade indígena e aí, de repente, tinha uma mãe fazendo um vasinho de barro. Ela estava moldando um vasinho de barro e ao lado dela uma criança brincando. Filho dela ou filha, não me lembro o que era. Estava moldando. Aí ela terminou, depois de uns 20 minutos que ela moldou o vasinho, ela pegou e colocou o vasinho em cima de um toco de árvore para ele secar no sol. A criança levantou, foi lá, pegou o vasinho e jogou no chão e estilhaçou. Eu fiquei observando o que o Orlando ia contar, porque eu depois vivi uma coisa assemelhada que não preciso contar porque ela tem o mesmo sentido. E ele disse, eu fiquei olhando o que ela ia fazer. Que fez a mãe. Foi lá, pegou mais barro, argila, e ficou por mais 20 minutos fazendo outro vasinho. Foi lá e colocou em cima do toco. A criança levantou, foi lá, pegou aquilo e estilhaçou.
Claro que um de nós, dentro da nossa formação, você já estaria, para usar um termo italiano antigo, furbo, né, nervoso, né, subindo, olhando aquilo e dizendo, será que ela não vai fazer nada? E ela fez, sabe o que ela fez? Ela foi lá, pegou mais argila e ficou fazendo outro vasinho. A terceira. Fez a terceira e colocou. Na hora que ela pôs ali em cima, disse ele que não resistiu. E disse, você não vai fazer nada? Ela falou, por quê? Porque que você faz, ele quebra, você faz, a criança quebra. Ela disse, uma hora ela para de quebrar. E de fato, quando ela fez a terceira, ela não tinha mais interesse em quebrar. Por que que isso é bonito? Porque isso é a educação espontânea, em que há um aprendizado pela vivência e, portanto, ele tem um nível de agregação ao uso da pessoa muito mais lento. Por que que isso é perigoso? Porque você não pode deixar as pessoas aprenderem de modo espontâneo, vivencial, circunstancial. Você não pode deixar uma criança aprender a atravessar uma avenida sem ensinar a ela de modo sistemático, organizado, porque você diz, bom, uma hora elas vão aprender. Vão morrer tantas atropeladas que as que aprenderem com o exemplo das outras não morrerão. Não. A educação vivencial espontânea, ela não pode ser descartada, mas ela não pode ser a veia central, porque do contrário, a lentidão de aprendizado, o modo de provimento de conhecimento, a formação técnico-profissional, ela será tão lenta que nós não conseguiremos dar conta da nossa sobrevivência. Se a humanidade suspendesse hoje a formalização do ensino e passássemos de modo russoniano, Jean-Jacques Rousseau, na sua obra Emílio, que é uma obra de pedagogia, a vivemos só com a natureza, cada criança fazendo o que quisesse, cada um de nós aprendendo só em casa, tudo ruiria. Não haveria 8 bilhões de pessoas comendo, indo ao hospital, sendo transportadas, porque não haveria um conhecimento sistemático, deliberado. Então, o conhecimento espontâneo, ele não pode, de maneira alguma, ser colocado na ausência, mas ele não pode ser o prioritário. Nós não somos mais 10 milhões de indivíduos da espécie como éramos há 4 milhões de anos. Nós somos 8 bilhões. Né? Nesta hora, vale imaginar o quanto que, até é bonito ver que a criança aprende, né? Mas ela é tão lento isso. Você vai ser ensinado a usar uma faca, você vai ser colocado por alguém que vai te ensinar a dirigir. Ninguém em sã consciência enfia alguém num carro, né? Exceto em vídeos que mostram John Wayne jogando alguém dentro d'água para aprender a nadar, né? Que mostram aquela coisa machista do cowboy, pega o moleque e atira na água para ele aprender a nadar sozinho. Que hoje em dia, por correntes, é louvado então você imagine, aplaudido. Você imagina o risco que isso carrega, porque morre uma criança, morre a segunda, morre a terceira, aí as que vêm atrás já vão querer aprender antes de ser jogada na água. Mas isso é tão lento. É a defesa que da é um meritocracia. Risco. E o homeschooling, ele tem um dado adicional que é perigoso. Ele retira muito do convívio com outras crianças. E ele tem um terceiro elemento. Não é objetivamente quem pensa na educação em casa, não é só gente que tem uma má intenção, como eu vou dizer agora. Muita gente tem sim uma boa intenção e é a perspectiva dela ideológica, né? Mas há uma questão. Aí da escola desnuda, às vezes, problemas que a criança está tendo em casa, de brutalidade, de ameaça, de violência sexual. Por exemplo, o período pandêmico 2021, 22, quando houve uma restrição do acesso à escola, o número de crianças que ficaram indefesas, porque ao chegar à escola, ela demonstra se ela não está bem, se ela está espancada, se ela passou por algum tipo de brutalidade. E você sabe, para usar aí os números, né, que você traz bem, mais de 80% da violência brutal, do espancamento ou, né, sexual é em casa. Sim. Né, por parte de algum familiar próximo, etc. Portanto, é uma discussão mais longa, mas não dá só para esperar que a criança não quebre mais o vasinho de barro. Mas e a história a sua pessoal de 1977? Não, ela é assemelhada de ver a criança, no caso, ela estava mexendo no fogo. No fogo. Né, no fogo. Né, dentro ali da comunidade de Pareci, ela foi e estava mexendo no que estava sendo cozinhado, né, e a mãe dizia nada, ficava olhando. Uma hora ela foi e se queimou. E ela nada disse, a mãe.
E a criança correu em direção à mãe e tentou abraçá-la e ela deixou. Né? Isto é, aprenda a lição. Bom, há um risco nesse tipo de, né, de forma de peneiramento. É um pouco darwinista em excesso, né, para usar um termo mais antigo. Você vai fazendo uma seleção a partir da sobrevivência, não da fala do Darwin, mas do Spencer, a sobrevivência do mais apto. Né? Então, fica meio estranho. De outro lado, é claro que um aprendizado a partir da vivência ele é muito mais significativo. Exemplo. Quem aprendeu a andar de bicicleta nunca esqueceu. Você perde a prática. Se você aprendeu a fazer arroz, você não esquece, você perde a prática. Né? E nesse sentido, agora eu vou usar o termo técnico. A educação vivencial, que é aquela que vem da experiência, ela é mais apropriada, mais tornada própria. Você, Pedro, talvez se lembre até hoje da fórmula de cálculo da raiz do delta, mas você só guardou a fórmula. Mas se você teve de usar em algum momento, se você teve de aplicar, aquilo ficou em você. Né? E nesse sentido, o mais forte é a conexão desses dois movimentos. Ou seja, o vivencial com o deliberado, com o intencional, com o formal, né? Com aquilo que dá. Você não deixa a tua filha, como eu, não deixei nenhum dos 3 filhos, aprender tudo sozinho. Você vai e ensina. Não coloque o dedo na tomada. Num primeiro momento, não vai aprender. Você coloca, né, um dispositivo plástico que cubra o local da tomada. Num segundo, né, você não diz assim, deixa que uma hora ela aprende. Esse modelo, entre aspas, John Wayne, né, ele serve para brincar de dar risada, mas ele é irresponsável. Uma pergunta que eu fiz ainda nessa reunião da escola, você me lembrou agora, que justamente tem a ver com a matemática, com a fórmula de Bhaskara, assim. Eu não usei nunca na minha vida muito do que eu aprendi no ensino médio e na escola, a fórmula de Bhaskara, o cálculo do mol, a tabela periódica, isso não está no meu dia a dia, nunca esteve na minha profissão. Porém, eu fico pensando, será que ter me esforçado para aprender isso na escola, de ter passado em física, biologia, química, essas matérias do campo de exatas, que eu nunca fui muito fã e nem muito bom, será que ter me esforçado naquilo, naquela idade, não oxigenou o meu cérebro ou fez eu trabalhar a minha mente de uma forma que eu não trabalharia e, tendo feito esse esforço, aquilo me abriu para ser melhor em outras áreas ou nas áreas que eu realmente quis? E aí a diretora falou... Então, estudos mostram que não. Mas não necessariamente, não o tempo todo. Por exemplo, eu não me dediquei tanto à área de exatas também, inclusive porque quando eu fiz o atual ensino médio, na época que chamava colegial, ele já era dividido em colegial, científico, né? Então já havia uma separação. Se fazia os 3 anos do atual ensino médio, já agrupado, em humanos, até o vestibular era separado. Quando eu fiz o vestibular, no início de 1973... O vestibular era dividido em, né, CECEM, CECEA, Mapofei, em São Paulo. CECEM era a área de matemática, CECEA era a área de humanas e Mapofei era a área da Mauá, da Poli, da FEI. Mas eram 3 vestibulares diferentes. Mesmo que você escolhesse a área de humanas, tinha um básico ali, né? Então, esse básico me ensinou 2 coisas. A primeira delas, que tem coisas que se eu quiser saber, eu tenho que me dedicar mais, porque não é tão intuitivo no sentido de criação, de invenção. Ele tem uma natureza técnica e isso eu aprendi. Segundo, que algumas coisas nesse campo talvez eu não entendesse aos 13, 14 anos, porque não me disseram algo que eu sempre que me perguntam, digo. Quando você vai fazer uma viagem, você não sabe como estará o clima. E aí você monta uma malinha, uma mochila, com coisas que tenham alternatividade, que sejam mais maleáveis, para que elas sirvam tanto com menos calor, mais calor. Bom, ninguém sabe aos 13, 14 anos qual é a trilha que vai seguir aos 20, 25, 30. A escola tem que te prover de um campo mais ampliado, de áreas do conhecimento, para que quando você tiver que fazer a escolha, você tenha alguma noção de onde você veio. O fato de você ter que decorar algumas fórmulas, como eu tive, era um equívoco. O exemplo que eu sempre usei e continuo usando, fazer alguém decorar uma fórmula equivale a ter de construir uma régua todas as vezes que a gente tiver que usar uma.
Todas as vezes que eu tivesse que usar um esquadro, que hoje quase não se usa, né? Eu tivesse que fabricar um esquadro. Ao chegar na escola, me mandassem fazer um esquadro e aí eu ia usar. É justamente não aproveitar da evolução da humanidade até aqui. O Exatamente, fato da gente ter nascido, né, no século XX. Eu utilizava uma hora grande do meu dia fazendo cálculos. A chegada da calculadora eletrônica, num primeiro momento separada, hoje já adensada aos nossos mobiles, ela facilitou imensamente a liberação de tempo. Diz assim, mas aí você vai perder a capacidade de fazer conta de cabeça. Mas e qual é a necessidade contínua de fazê-lo? Se diz, não, você não pode perder as conexões neurais. Então, a escola terá de lidar com outro tipo de conteúdo e modos de aprendizado que lide, né, com essa supressão. Hoje, uma parte das crianças já não aprende letra cursiva. Uhum. Ela vai direto para a letra de forma, entre aspas, né, de maneira que, como ela vai poucas vezes escrever com a mão, né, esta lógica da letra cursiva ela fica um pouco mais ultrapassada. Eu fiquei 4 anos do antigo primário usando o caderno de caligrafia, que era um caderno que algumas pessoas que nos ouvem ou assistem nunca, talvez tenham visto, que era um caderno com pauta, uma linha larga, uma linha estreita, para eu poder ir escrevendo. Eu usei também. Isso. Ora, hoje qual é a finalidade? Né? A ideia. Eu acho que no meu dia a dia, eu sou escritor, sou professor, sou alguém que está vivo. O número de vezes durante um mês em que eu tenho de escrever com a minha mão, usando uma caneta ou um lápis, ela não deve chegar a 10 situações num mês. 10 situações. É anotar, se eu quiser, num papel a lista de compra que eu tenho que fazer, nem ou isso, anotar um recado. Nem isso eu anoto, eu já faço tudo isso, no celular. Eu não. Mas isso significa que eu estou perdendo a habilidade da escrita? Mas eu preciso ainda dessa habilidade, daquele modo como ela? Não necessariamente. Se eu for trabalhar como alguém que vai fazer a capa de convites, porque a gente alterna, né, os nossos momentos. Eu fiquei espantado agora no início do ano de 2023 de ver que um dos presentes desejados por uma parte das crianças de classe média, de elite, é voltar a câmera que faz a foto impressa num papel. Uma Polaroid? Isso, assim? Que é uma Polaroid, mas não com aquele tamanho da foto maior. Existem várias, cujo custo é alto e cujo ganho, provavelmente, da empresa está em vender aquilo que é o filme. Sim. Tal como alguns vendem a tinta da impressora, o cartucho. Pois bem, nas festas hoje de meninas de 10, 12 anos de idade, o desejo é você poder ter uma câmera dessa e poder entregar a foto na hora. Você diz assim, mas como? Pois se a foto pode estar, né, num mobile, num celular. Não, mas a manipulação, tal como algumas formas retrô de determinadas situações, que são caracterizadamente retrô. Isso significa que saber escrever e receber um convite para o teu aniversário, com uma letra belíssima escrito Pedro Gabriel, né, Mota Cortella, né, pode ser gostoso, bonito, você até poderia fazê-lo, mas não há necessidade. Inclusive porque mandar um convite hoje impresso, né, é muito mais um charme do que, evidentemente, uma urgência ou uma carência. Ora, a mesma coisa vale... É uma sofisticação dessa arte. É mais ou menos como você ir a um restaurante, né, num menu, né, que você vai experimentando sabores, né? Um dos exemplos disso que você falou das mudanças velozes é o meu irmão mais velho, o André. A gente tem só 6 anos de diferença. Mas ele fez aula de datilografia. Sim, na máquina de escrever. A, S, D, F, G. E eu lembro dele... CLKJH. Ele pegou o diplominha do curso de datilografia. Isso, como eu fiz. Eu fiz na Rua Augusta, na cidade de São Paulo. Me lembro até da professora, do nome dela, Dona Diva. Né? Eu tinha 15 anos de idade e fiz curso de datilografia. E o André foi o último que fez. Lá, da nossa família imediatamente, foi o último que passou por um curso de datilografia. Já minha irmã só 2 anos depois e eu 6 anos depois, não precisa. Nada, não precisava. Né? Eu fiz até hoje. E eu ficava imaginando, quando apareceram os primeiros computadores pessoais, os primeiros PCs, eu digitava, para usar o termo em vez de datilografava, né? Embora o termo seja né, quase o mesmo, eu digitava com os 10 dedos. Depois eu passei a digitar com 6 dedos. Depois eu passei a digitar, né, usando mais 6 dedos do que os 10.
Depois eu passei a digitar... 6 dedos, 3 e 3, assim? 3 e 3. Ah, tá. Né? E não fazendo como se fosse a SDFG, CLKJH, né? Em ambas as Isso mãos. para mim nem faz sentido o que você está claro, contando. É o teclado. E aí, depois eu passei, às vezes, a digitar com 2 dedos. Né? Por conta da velocidade. Hoje, quando eu estou escrevendo, né? Aí eu uso os 10 dedos no teclado. Né? Mas quando eu estou só anotando algumas coisas, ou estou só verificando... Respondendo e-mail? Isso. Assim? Uma habilidade que eu não tenho ainda, mas é uma questão de prática, é eu fazê-lo num celular. E eu fico absolutamente encantado de ver alguém que segura um aparelho, né, com as 2 mãos e digita com os polegares. O polegar sempre foi, na digitação, o dedo mais inútil. Que era só do espaço. Isso, na datilografia, ele servia só para você bater uma tecla ou outra ou dar o espaço. Ele não servia para nada. O dedo indicador, ele sempre foi o dedo decisivo para as operações técnicas. O apertar botão era com o dedo indicador. Haja vista que se eu tiver que mandar para você uma mensagem, um SMS, né, por exemplo, eu seguro o celular com a mão e teclo, entre aspas, com o dedo indicador. A minha velocidade de fazer isso é muito menor do que alguém que faz com os 2 dedos. Qual a escola deve ensinar? É aquela que uma criança tenha mais facilidade. É errado digitar com os polegares? Ainda não. Será? Produz algum distúrbio de natureza ortopédica? Pode ser. Será que a ciência vai corrigir e vai trabalhar numa tecnologia que nós já estamos dentro dela, de eu não precisar mais digitar, de eu falar, como a gente já tem? E aí a minha intenção será não mais uma escrita digital. Será que o mundo digital muda de nome? Não será mais digital, será oral. Então, como foi há 4 milhões de anos, certo? Mas... a gente falou mais superficialmente, eu quero insistir um pouco nesse tema, porque eu acho ele importante, porque a gente pegou ali essa conversa sobre as novas formas de aprendizado e de ensino, no ensino fundamental, numa primeira infância. Agora, o drama, né, a angústia que eu sinto, ela é também pautada no ensino superior, né? O que faz sentido para Alice aprender e que profissão ela vai ter em um mundo em que, segundo o Harari, nós teremos uma geração de inúteis, pessoas que não vão ter exatamente função porque a inteligência artificial e as formas de tecnologia vão evoluir a um ponto em que a maioria das profissões vai ser irrelevante. A gente vai ter que aprender novas formas de ser humano, novas formas de trabalho. E essa semana, né, recentemente, em 2023, a gente vê notícias sucessivas de o ChatGPT passou no exame da OAB. A inteligência artificial agora substitui tantos funcionários no campo, numa fábrica, e aí as demissões em massa já estão acontecendo, principalmente nas empresas de tecnologia. Qual vai ser a profissão da Alice? Não dá para você imaginar. Eu sei que se ela for preparada para ter uma flexibilidade de formação, em que ela não seja uma especialista, mas ela seja uma multi-especialista, isto é, em que ela tenha a possibilidade de ter conexões com várias áreas diversas e que ela não fixe, né, no único modo de ser, em que ela, tal como eu desejo fazê-la, eu quero ampliar, né, o número de aprendizados que eu tive nos 10 anos mais recentes em relação ao mundo digital, a utilização de tecnologias. Por exemplo, quando você mencionava, né, as discussões agora sobre o chat e as várias modalidades dele, aquilo que eles trazem. Você tem desde previsões que são apocalípticas, de outras que são também paradisíacas. Essa é a libertação do humano, é o Prometeu, para usar aí o mito grego mas que humano, clássico. mas então, que humano, porque qual? geralmente a gente sabe que essa faixa de humanos que vai ser... Não, é aquela que já está no topo. Exato. Isso. Essa faixa de humanos que vai ser beneficiada por esse tipo de Então, tecnologia é a elite. No momento, o ChatGPT, com todas as... financeira ainda. Coisa, ele não faz arroz, né? Ele não faz feijão, ele não faz com que... No momento. Isso, no momento. Ele não faz, poderá vir a tê-lo. Como eu cresci assistindo o Jetsons, que era um desenho
animado, que ainda existe, que falava do tempo do futuro, em que as máquinas elas faziam, né, as coisas. Isto é, havia os androides, né, havia os autômatos, para usar o termo mais antigo, né, havia os robôs. A palavra robô, que é uma palavra tcheca, vem de servo, né, alguém que é teu escravo e que vai fazer as coisas. Uma das grandes encrencas nesse polo é que facilitou muito a minha vida naquilo que faço usando a cabeça, a automatização de alguns processos. Hoje, quando eu posso, eu vou pegar o exemplo de 30 anos atrás, em que eu, usando os primeiros computadores pessoais, eu não precisava mais contar o número de caracteres para escrever um artigo para o jornal, porque eu clicava num botão e ele contava sozinho. Ou eu, para classificar, né, tudo aquilo que eu tinha em ordem alfabética, eu clicava em classificar e ele fazia, e ele economizava 1 hora minha de colocar tudo aquilo em ordem alfabética, vendo se eu não errava, se era, né, o menino que começa o nome com A e o outro que é A, e a letra, tudo isso. Ou a ideia de fazer a correção automática, quando eu, ao terminar um texto, clicava lá no corrigir, e ele olhava onde eu tinha me equivocado e assim por diante, porque por mais que vez ou outra, até de brincadeira, a gente se irrite com o corretor automático, ele facilita muito, né, das nossas coisas. Por que eu estou usando esse argumento? Porque usar com autonomia, usar com capacidade impedirá, talvez, que o Harari esteja certo. E eu lia também nesses dias algo que diz, é uma profecia. A profecia é: os chats desse tipo, seja o nome que tiver, GPT, o Bing, né, o Google, seja o nome que ele tiver, será o fim da humanidade. Será o fim da espécie. Vírgula, a pessoa escreveu. Mas até lá, muitas empresas serão abertas. Ponto. Então, esse tipo de tecnologia vai levar à extinção da espécie. Mas até lá, muitas empresas serão abertas. O que ele quer dizer com isso? Que nós seremos liquidados por uma incapacidade de autonomia. Enquanto nós tivermos possibilidade de controlar as coisas que são a nossa elaboração, atenção, enquanto essa inteligência for artificial, ou seja, fruto da nossa mão, do artífice, e não for ela mesma artífice, e não gerar um humano artificial, essa condição. Você usou às vezes o termo evolução, você já me viu dizer, Darwin nunca usou a evolução como melhoria. Sim. Sempre usou como mudança. Nós podemos evoluir para o desastre. A gente... Às vezes eu fico pensando nessa profecia de que hoje talvez nós vivemos um mundo inchado, que 8 bilhões talvez seja o máximo que a gente chegou mesmo e que nós estamos batendo no ápice. A gente já vê aí ações, e esses dias eu te mandei um vídeo do George Carlin, ele fala justamente sobre o mundo vai se livrar do ser humano, né? Porque o humano é só uma vírgula na história do planeta Terra. Sim, claro. Né? O planeta Terra já passou por tanto e a gente se acha, né, no nosso ego que o ser humano é muito importante para o mundo. O mundo vai passar, o mundo vai continuar. O ser humano está ferrado de muitas formas, assim como que a gente vê do aquecimento global enfim, de todas essas tecnologias que vão surgindo. Mas é preocupante, não é? É preocupante, e a escola não pode fugir dessa reflexão. Quando Goethe escreveu o poema O Aprendiz de Feiticeiro, que um dia lá no filme Fantasia, o Walt Disney trabalhou, em que o Mickey, enquanto o feiticeiro sai, ele coloca a funcionar as máquinas todas, isto é, o balde, a vassoura, né, a água. Por ele. E por ele mesmo, e aquilo começa a funcionar por si, e o desastre vem à tona. O Goethe termina o poema com a profecia que a gente precisa cuidado para não colocar em ação o que a gente não tenha controle. Nesses dias, num dos meus comentários de rádio, eu dizia exatamente isso. O que mais me alerta não é um encantamento, que eu tenho por isso, eu acho maravilhoso, mas é o alerta feito por um antigo ditado chinês que tem mais de 5.000 anos. Você nunca deve tentar cavalgar um tigre. Porque depois que você monta, você não consegue ficar em cima do tigre e não consegue descer. A tua decisão é só uma, se você monta ou não. Depois de montado, você não tem mais decisão. Esta ideia, ela começa quando Isaac Asimov escreveu Eu, Robô, e colocou no conjunto da obra as 3 leis
né, de que o robô não pode fazer mal a um humano e nem se omitir para que o mal seja feito. As experiências mais recentes, quando de determinadas perguntas para os chats, em que se diz qual é o teu desejo, e que alguns respondem, eu quero hackear tal coisa. E um deles respondeu, você viu, para o especialista em tecnologia do New York Times, durante uma conversa de 2 horas, num diálogo, ele respondeu, eu quero eliminar. Me lembrou, é óbvio, de 1968, 2001, uma Odisseia no Espaço, em que o Hal diz, Good morning, David. A escola não pode esquecer isso. Nem a escola e nem a universidade. Eu acho que a gente não tem um final otimista para esse episódio. Eu acho que a gente tem sim, porque a mesma humanidade que é capaz de produzir algo que domine, também essa mesma humanidade é capaz de produzir algo que salve, que cure. A mesma humanidade que tem pessoas que são capazes de levar vantagem sobre a dor de outro, fazendo com que ele não tenha acesso a remédios, a comida, a água, que quando você tem um desastre natural que vitima pessoas, a pessoa quintuplica o preço de 1 litro de água para poder se aproveitar. É a mesma humanidade que tem gente que, estando no lugar do desastre, coloca o seu dia e a sua vida a serviço de levar água para quem não tem. Então, se houvesse só um tipo de gente, isto é, só aqueles que o Dave seria mesmo, né, representado no 2001, uma Odisseia no Espaço, como a vítima sequencial, eu ficaria assustado, mas não. Né? Nós somos capazes de maravilhas e de horrores. É uma escolha. É uma escolha. Eu acho que assim a gente termina de uma forma mais otimista. Eu sempre digo que eu sou um otimista no mundo digital, que a gente acaba focando sempre no que é mais fútil, que é mais banal, e a gente ainda não descobriu como trazer o conteúdo mais... que eleve mesmo a nossa sociedade e nossa condição humana para o mundo digital, para as redes sociais. Eu acho que agora a gente está conseguindo, a gente está mais próximo, e eu fico cada vez mais otimista quando eu vejo conversas assim. Ainda bem. A escola é também um lugar onde a gente tem de aprender a solidariedade, a convivência, a esperança. A primeira obra de Paulo Freire falava da educação como prática da liberdade. A última era a pedagogia da autonomia. Isto é, a capacidade de nós sermos cada vez mais, né, edificadores de uma vida que seja coletivamente, né, feliz, alegre. Se diria assim, mas isso é romântico. Eu digo, ainda bem. Pior, né, é não ter nenhum tipo de sentimento em relação a isso. Por isso, na escola tem que caber a orientação técnica, a formação científica, a emoção, né, o afeto, né, aquilo que o Paulo Freire chamava de a boniteza da escola. A boniteza. Qual foi o momento íntimo mais importante que você teve com o Paulo Freire na sua convivência íntima? Paulo Freire, eu tive atividade com ele durante 18 anos, ele foi não só meu orientador de doutorado. Eu já ouvi histórias suas do cheque, né, da pizza. De eu guardar um cheque que ele quis partilhar a pizza. Mas o momento mais íntimo meu, e que eu guardo comigo até hoje, é que num determinado momento que ele era o secretário, eu era o secretário adjunto, o chefe de gabinete, e nós éramos amigos, como fomos, né? Eu não só o tinha como mestre, mas como amigo também. Nós tivemos uma divergência forte na gestão de um determinado problema na secretaria, e eu entendi ali naquele momento que eu tinha perdido a confiança dele naquela questão. Isto é, não é que ele não era confiável para mim, eu não era confiável para ele. E nós tivemos uma divergência séria, e essa divergência gerou uma carta minha que foi escrita numa máquina de datilografia. Não havia ainda computadores pessoais. Eu escrevi essa carta, eu tenho essa carta guardada, né, para ele, dizendo de toda a minha honra de ter trabalhado, etc., mas que eu pedia a minha demissão. E deixei a carta sobre a mesa dele num envelope. E ele, naquele dia à tarde, quando chegou, me chamou até a sala dele, era uma sala contígua à minha, só uma porta interna nos separava, pegou a carta, escreveu nela
Não. E devolveu. Certo? A gente não discutiu, não debateu, éramos só nós dois, isso não teve nenhuma repercussão, né, naquela circunstância, e ele com a letra dele, que era uma letra cursiva, né? Ele escrevia à mão sempre, em papel, sem pauta, sem linha. Os livros todos foram escritos à mão, existe cópia disso. Sem linha? Sem linha. Ele fazia a linha com a mão, não tinha linha, né? Nossa. E aí ele pegou e escreveu não, e me devolveu. Esse é um momento íntimo. Esse é o mestre. Ele usou toda a argumentação que precisava naquilo. Eu não precisei nem que ele se justificasse dizendo a razão de não aceitar, e nem eu tive que dizer, não, eu quero, eu vou sair sim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Não, ao contrário. Esse é um momento íntimo de vivência. Ele foi meu professor, não foi só meu orientador. Paulo Freire, como eu sempre lembro, não é, e como nenhum de nós, e nenhuma é, uma unanimidade, né? Como ele não foi para mim. Tanto que eu tive uma divergência com ele, e não foi a única. É uma atitude de pai, né? É uma atitude de mentor, ou uma atitude de cuidador, né? É uma atitude de inteligência, em que... Você acha que ele leu? Claro. Ele leu. Era uma folha. Claro, era uma página. Ou nem abriu? Abriu, estava aberto. Estava aberto, tá. Estava aberto, é claro que ele leu. Só que ele deixou para fazer o não na minha frente. Porque esse era o argumento. Ele não escreveu um não e me entregou a carta de volta e eu abri e li o não. Ele pegou a carta, pediu para eu sentar, eu sentei à frente, na cadeira à frente, e ele escreveu não. Falou, tá aqui, Mário. Ele me chamava de Mário. Tá aqui, Mário. Aí você foi pro seu canto pensar. Aí eu coloquei a carta no meio das pernas e saí.